plenária aprova a criação do programa Jovem Monitor Cultural. Turista sueco é identificado após passar uma semana no aeroporto do Galeão. Escola do Legislativo faz palestra sobre os 50 anos da Assembleia Legislativa do Rio. E na agenda cultural tem teatro com as peças O Estrangeiro e Fanatismo Contagioso, além da revitalização do Museu Municipal de Mangaratiba. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O plenário aprovou hoje o projeto que cria o programa Jovem Monitor Cultural, com oferta de cursos de capacitação para jovens de baixa renda. O conteúdo e as regras dos cursos devem ser definidos pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio, com foco na implementação de serviços culturais. Os jovens que participarem do programa devem receber uma bolsa mensal, além de auxílios, transporte e alimentação. O texto apresentado pela deputada Verônica Lima foi aprovado e segue agora para a sanção ou veto do governador. Durante a sessão foi aprovado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Rodrigo Bacelar, presidente aqui da Alerj, que determina que hospitais, clínicas e demais unidades de saúde públicas do Estado tenham em seus estoques o soro antiofídico e demais medicamentos imunobiológicos para auxiliar o tratamento de pessoas que são mordidas ou picadas por animais peçonhentos. Esse projeto agora retorna ao plenário para uma segunda discussão. Já os deputados Vinícius Cozzolino, Rafael Nobre e o ex-deputado Márcio Canella apresentaram proposta que autoriza o governo a criar clínicas estaduais de fisioterapia e reabilitação motora. As clínicas, segundo o texto, podem ser instaladas nas próprias unidades de saúde pública do Estado, devendo ser equipadas e devidamente adequadas para as atividades, seguindo os preceitos dos tratamentos multidisciplinares da reabilitação motora. O texto também autoriza a celebração de parcerias com o governo federal, prefeituras, municípios e empresas privadas para ajudar na implementação das clínicas. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Outro projeto discutido foi apresentado pela deputada Tia Ju. A parlamentar quer proibir o cultivo da árvore espatódia em todo o estado. Essa árvore, segundo especialistas, biólogos, tem causado um desequilíbrio aqui no bioma do Rio de Janeiro por possuir uma toxina no seu néctar que acaba matando abelhas, beija-flores e outros animais que se alimentam das suas flores. Além de proibir o cultivo das mudas dessas árvores, a parlamentar também pede a substituição de árvores que estejam já em lagradouros públicos, praças e parques do estado para serem substituídas por espécies nativas brasileiras. A proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. O programa Sorriso Saudável na Terceira Idade pode ser instituído no Estado. A ideia do autor da proposta, o deputado Munir Neto, é que o programa seja voltado para os cuidados de saúde bucal de pessoas idosas que se encontrem em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas-lares ou estabelecimentos semelhantes, sejam eles públicos ou privados. O objetivo é assegurar o acesso às ações de serviços de saúde bucal para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, como preconiza o Estatuto do Idoso. Segundo o projeto, os estabelecimentos devem oferecer serviços odontológicos de avaliação, diagnóstico e planejamento de tratamento integrado com um plano nutricional individualizado. A fiscalização e a administração do programa ficará a cargo do Centro de Vigilância Sanitária do Estado do Rio e dos respectivos órgãos municipais de vigilância em saúde. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Quem não se lembra do filme O Terminal, estrelado por Tom Hanks? A história conta o drama de um cidadão da Europa Oriental que passa a viver no aeroporto de Nova York porque não consegue retornar ao país de origem. Aqui no Rio de Janeiro, um turista sueco estava desde o último dia 6 morando no aeroporto do Galeão. O turista de 71 anos ficou uma semana vagando pelo Terminal Internacional do Rio. A situação chamou a atenção dos agentes do Turiscom,
um programa da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor que auxilia turistas em visita ao estado. Eles constataram que o sueco estava desorientado e conseguiram fazer uma ligação de vídeo para que ele pudesse conversar com o filho que vive na Europa. Este caso é um caso atípico de um acolhimento de um turista que não voltou, que veio para cá, para o Brasil, está aqui no estado do Rio de Janeiro há mais de 20 dias e na quinta-feira da semana passada, que era para ele retornar, ele não embarca, está morando aqui nas instalações. Um programa que tem parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, um programa que tem parceria também, por exemplo, aqui com a Rio Galeão, justamente para acolher e especificamente esta causa, que é uma causa humanitária, onde a família estava preocupada, procurando o seu familiar, e nós conseguimos identificar por conta da permanência dele aqui e fazer contato com tanto o consulado do seu país de origem, como com o seu familiar, para tentar que tenha um desfecho feliz para que ele retorne para os braços de sua família. Em parceria com a concessionária Rio Galeão e o Consulado-Geral da Suécia aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria conseguiu resolver a situação e o turista embarcou de volta para casa para encontrar a família. Desde o início do verão, a Secretaria já realizou mais de 1.000 atendimentos aos turistas que chegam ao aeroporto do Rio. 21 de março, comemoramos 1 ano da implantação do programa Turiscom, um programa exclusivo do estado do Rio de Janeiro. Foi feito em parceria com a Secretaria de Turismo do estado para acolher o turista quando ele chega no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de que a relação de consumo seja respeitada, conforme é determinado pela Lei 8.078, Lei de Proteção e Defesa do Consumidor. Veja agora no nosso Giro de Notícias. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aponta quais são as profissões que têm os melhores salários iniciais do país. Engenheiro em computação é a que tem o maior salário médio de admissão, cerca de R$ 13.700. Em segundo lugar, vem o engenheiro de Minas, com salário de R$ 13.000. Diretor de espetáculos é a terceira mais bem remunerada, com R$ 11.700. Geólogos e oceanógrafos também estão entre as 10 profissões mais bem pagas para quem entra no mercado de trabalho, com R$ 10.600 de salário, assim como o médico clínico, com rendimentos de até R$ 10.000. O Rio de Janeiro, ao lado de São Paulo e do Distrito Federal, registra os maiores salários de admissão dentre todas as atividades, com empregos que oferecem aproximadamente R$ 2.200. Vai até domingo o Rio Open 2025, maior torneio de tênis da América do Sul. O evento é realizado com apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, com investimento de mais de 17,6 milhões de reais. O tenista número 2 do ranking mundial, o alemão Alexander Zverev, conhecido como Sasha, e os atletas brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos foram recebidos pelo governador Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Esporte e Lazer, Rafael Pisciani. Evento de grande prestígio, o Rio Open teve todos os ingressos esgotados em menos de 24 horas e a expectativa é de receber 65 mil pessoas, com impacto de 160 milhões de reais na economia fluminense. A lei de incentivo tem permitido o Rio de Janeiro resgatar uma posição prestigiosa em sediar grandes eventos de diversas modalidades e, consequentemente, movimentando a nossa hotelaria, o nosso turismo, a nossa economia, gerando muitos postos de emprego e uma ótima referência para a população ser mais saudável através da prática esportiva. A Capitania dos Portos de Búzios vem realizando ações de fiscalização com foco especial nas praias de Manguinhos e Rasa. O objetivo é reforçar a segurança da navegação e a proteção dos banhistas diante do aumento de tráfego de embarcações no verão. As infrações mais comuns foram a navegação em áreas destinadas a banhistas e a ausência de documentos obrigatórios. A fiscalização continua no próximo fim de semana, com apoio da Associação de Moradores e Amigos das Praias de Manguinhos e Rasa. No ano em que a Alerj completa 50 anos, a Escola do Legislativo presenteia a população contando a história de uma forma diferente, através da arte. Nesta quinta-feira, no auditório da Alerj, a palestra Representações Artísticas do Poder Legislativo no Brasil Republicano trouxe reflexões sobre como as imagens costumam ser utilizadas como evidência histórica.
A palestra aberta ao público e de graça foi ministrada pelo professor da ELERJ e doutorando em História, Douglas Libório. De acordo com ele, a ideia foi destacar a importância da arte como narrativa política e para a difusão de imaginários sociais. Porque a gente tem essa memória de capital, pelo menos desde a chegada da família real. Então, de certa forma, qual é a relação com a arte nisso? Quando a gente pensa em arte, a gente costuma pensar muito mais as representações do Poder Executivo. Do imperador Dom Pedro II, dos presidentes da República. Onde é que está o parlamento nisso? E onde é que está o parlamento no Rio de Janeiro? Como que a arte, como que as imagens e como que nós, educadores e pesquisadores da área de história, podemos recuperar essa memória? Então o que eu proponho aqui é como que o Poder Legislativo construiu a sua memória através de imagem em 200 anos e principalmente como o Parlamento Fluminense olha 50 anos da fusão, 200 anos de parlamento e em breve 100 anos de Palácio Tiradentes. Entre os destaques, ele lembrou que até hoje as obras presentes em museus e espaços políticos, como o Palácio Tiradentes, demonstram muito a relação com a época imperial e que é fundamental que a sociedade possa aprender com o passado e reviver a sua memória. E encerrou exemplificando a eterna ligação do Rio com a capital do país. Ela surge inicialmente no período imperial. Então, quando a gente pensa no parlamento, o Palácio Tiradentes foi construído onde era a Câmara dos Deputados do período do Império, a Caleia Velha. E um dos elementos mais emblemáticos dali é a pintura da monarquia. Então, qual é a relação entre monarquia e república? Qual é a nossa relação com esse passado imperial aos dias de hoje? Eu acho que a gente precisa compreender, a olhar esse passado para, de certa forma, também construir a nossa cidadania. Até os anos 70, eles ainda buscam muito o Palácio Tiradentes, né? Será que o Congresso Nacional realmente deveria continuar em Brasília? Se a gente pensar no Palácio Monroe, senadores ainda vinham para o Rio de Janeiro para poder legislar no Palácio Monroe. Então, de certa forma, a relação Rio-Brasília, eu diria que ainda é uma corda, né, que fica sendo puxada. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que todo mundo deveria passar um tempinho no Rio para pensar como essa cidade ainda é a capital do Brasil. A coordenadora pedagógica da ELERJ ressaltou que a palestra visa apresentar um outro olhar para a história do Parlamento Fluminense, nesse ano em que se comemora a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. A ideia é contar essa história através da arte, na representação de imagens e objetos importantes. A gente quer falar de como a arte conta essa história. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma imagem que está lá desenhada no Palácio Tiradentes, uma moeda da época, um artefato que era usado como um leque, o que esses elementos trazem de arte e que contam a nossa história? Entre elas, a história do próprio Carnaval. O Palácio Tiradentes é um personagem importante do Carnaval, era a arquibancada principal dos cortejos carnavalescos. Então, a ideia é a gente trazer um pouco da política e da história do Rio de Janeiro, mas juntando a arte e trazendo o Palácio como um grande personagem de toda essa narrativa. Fique agora com a nossa agenda cultural, que essa semana tem muito teatro, com as peças O Estrangeiro e Fanatismo Contagioso, além da revitalização do Museu Municipal de Mangaratiba. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV ELERJ. Começamos com uma ótima notícia para quem gosta de história. Após uma revitalização completa, o Museu Municipal de Mangaratiba abre as portas para o público com fotografias, documentos e objetos do século XIX. O museu funciona no prédio histórico construído em 1831 para ser a residência da família do tenente Fernandes de Monteiro, o Barão de Saí. Na época, a cidade colhia a riqueza das plantações de café nas encostas da região. Agora totalmente modernizado, além de contar a história dessa produção agrícola, o local vai realizar oficinas de audiovisual, roteiro e mixagem para os jovens moradores da cidade. O museu fica aberto diariamente das 9 da manhã às 4 da tarde. A dica para quem curte teatro é a peça Louca, que fica em cartaz até domingo na Zona Sul do Rio. O monólogo traça a ligação entre Dona Maria I, apelidada de A Louca, ao longo dos anos e diversas outras Marias do Brasil, e a misoginia presente nas histórias das mulheres e do país. Eu não quero sair de Portugal! Não corram tanto, vão pensar que estamos a fugir! O espetáculo fica em cartaz até o dia 23 de fevereiro, na Casa de Cultura Laura Alvim,
sexta e sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 7 da noite. E neste final de semana, o espetáculo de dança indígena Água Redonda e Comprida sobe ao palco no Sesc Tijuca. As apresentações usam a interação dos dançarinos com objetos para criar coreografias e imagens fluidas, contando a história com inspiração no conhecimento e na cosmovisão do povo indígena Caingangue. O espetáculo fica em cartaz nos dias 22 e 23 de fevereiro, às 4 da tarde. A peça Show do Glaucio apresenta o Teatro Aberto de Aderbal e está em cartaz em Copacabana. O espetáculo mostra um encontro fictício entre o apresentador Glaucio Gil e o diretor Aderbal Freire Filho, repleto de números musicais e brincadeiras usadas para refletir as histórias desses dois grandes personagens da cultura brasileira. As apresentações acontecem de quarta a sexta até o dia 28 de fevereiro, às 8 da noite. As sessões extras nos dias 21, 27 e 28 de fevereiro, às 6 da tarde, no Teatro Glaucio Gil. O espetáculo Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes encerra a temporada no Rio neste final de semana. A peça promete emocionar o público carioca com sua poética singular e envolvente que explora temas universais, trocando as falas pela narrativa visual e sensorial para contar a sua história. Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes fica em cartaz até o dia 23 de fevereiro, no Teatro Adolfo Bloch, sexta e sábado, às 8 da noite e às 6 da tarde no domingo. E neste sábado, a cantora Thaís Fraga se apresenta com seu show Mais de 30 anos de Bossa e Jazz em Botafogo. A apresentação, que integra a programação do projeto Soul Jazz Nights, celebra 31 anos de trajetória artística da cantora, sendo 26 com os mesmos integrantes. No repertório, bossa nova, jazz, samba jazz e muito mais. A apresentação acontece no dia 22 de fevereiro, às 9 da noite, no Musicorum, em Botafogo. O Teatro das Artes recebe a comédia Fanatismo Contagioso, que usa o humor para destacar o perigo do fanatismo nos tempos atuais. Em cena, os atores exploram as diversas formas pelas quais as pessoas se tornam fanáticas na política, religião e tantos outros temas. Todos nós, Carlos, somos seres cheios de defeitos. Olhar para ti é o defeito encarnado. A peça lança um olhar bem-humorado e de atenção a esse comportamento. Você pode conferir Fanatismo Contagioso até o dia 27 de fevereiro, às quintas, sempre às 8 da noite, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Nova interpretação da peça O Estrangeiro está em cartaz no CCBB Rio de Janeiro. Depois de 15 anos, desde a primeira montagem, a atriz e diretora Vera Holtz retorna para dirigir uma nova versão do espetáculo. O Estrangeiro é uma adaptação do livro homônimo do escritor franco-argelino Albert Camus, lançado em 1942. Uma obra que marcou o pensamento contemporâneo, com reflexões sobre o absurdo inerente à condição humana, a liberdade e a responsabilidade individual. As apresentações acontecem até o dia 2 de março, de segunda a sexta, às 7 da noite, sábado às 5 da tarde, 7 da noite e aos domingos às 5 da tarde. O espetáculo Realpolitik encerra a temporada em Botafogo. Os fins justificam os meios? Essa é uma das questões levantadas pela peça, que aborda o encontro de um jornalista com o diretor de uma grande mineradora brasileira após o rompimento de uma barragem. O espetáculo fica em cartaz até o dia 26 de fevereiro, terça e quarta, às 8 da noite, no Teatro Poeira. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.